terça-feira, 5h24 da tarde, 28 de outubro de 2025. Tema 2, política. Civilização ocidental. E porque é que eu acho que ela está em risco? Primeiro, uma breve introdução ao que é que eu considero a civilização ocidental ou aquilo que a caracteriza. São alguns pontos-chave. Primeiro, as instituições internacionais, a ONU, a União Europeia, a NATO, vários acordos bilaterais que existem em vários países, América do Sul, na Ásia também, não lembro agora do nome, na Oceania também. Portanto, várias. A civilização ocidental caracteriza-se pelo facto dos Estados terem se obrigado a si próprios a dialogar com outros Estados para encontrar consensos. Isto foi desde 1945, depois da Segunda Guerra Mundial. Logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, em outubro de 1945, há a criação da Carta das Nações Unidas, que instituiu a ONU e que dá início a toda esta política de diálogo, para não permitir que haja uma nova guerra como houve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, porquê é que eu digo que isto é o principal fator ou a principal característica da civilização ocidental? Numa conversa com um professor meu, recentemente, ele indicou-me que havia um debate sobre as potências conservadoras e as potências não conservadoras, mais liberais. As conservadoras caracterizavam-se por terem valores muito fechados, no sentido de não se abrirem ao exterior. Consideram os seus valores magnânimes, os seus costumes são costumes que lhes dizem muito e, como tal, não querem abdicar deles, nem conhecer outros costumes ou sequer abrir as fronteiras para outros costumes. Tudo o que é estrangeiro é desagradável, é um inimigo, é algo que vai derrubar a civilização e o país, e o Estado e a cultura daquele país, daquele Estado. Então, o que é que eu considero e o que é que este diálogo considerava as outras potências? As outras potências abrem-se ao exterior e elas arriscam perder a sua identidade porque vão conhecer o outro e vão beber da cultura do outro. Esta frase, arriscar perder a sua própria identidade, é muito forte. É muito forte porque requer muita coragem. Nós temos uma convicção muito forte dos nossos costumes, dos nossos valores, e o valor é este, o de ir ao encontro do outro e beber da cultura do outro e tentar fazê-lo sem desenraizar-se, ou seja, sem perder a sua identidade. Este é o desafio, este é o risco de perder a identidade, porque o outro pode ser de tal forma pode abraçar ou ser uma cultura tão forte que destrói totalmente aquele princípio, aquele valor de ir ao estrangeiro e beber e conhecer outra cultura e dar a conhecer a sua cultura. Então isto seria o fator principal da civilização ocidental. A disponibilidade para ir ao encontro do outro, arriscar perder a sua identidade e fazê-lo
de forma consciente e ao mesmo tempo de forma a que se consiga, vamos mudar isto, de forma a que ele consiga conhecer a outra identidade e dar-se a conhecer de forma a que ele consiga manter a sua identidade, manter os seus valores, pelo menos. Não digo os costumes, mas os seus valores, sim, os seus valores ele vai continuar a manter. E o valor é exatamente este, de ir ao estrangeiro e conhecer o outro e dar-se a conhecer ao outro e beber dos costumes e dos valores do outro, sem perder esta faceta, este traço principal que o caracteriza de abertura ao estrangeiro. Isto seria a principal característica da civilização ocidental. Eu penso que não há de haver muita discórdia relativamente a este ponto. Poderá haver algumas perspectivas diferentes, mas eu penso que poderá haver há uma base de consenso em relação a isto. Esta disponibilidade para conhecer e para arriscar perder a sua própria identidade, que é que caracteriza o Ocidente. E são geralmente as potências marítimas, são aquelas que se dão ao comércio e que vão ter com o outro e vão ao país do outro. Portugal nunca teve uma política de conquistar, de se apoderar, teve uma conquista de estabelecer rotas de comércio e defender essas rotas de comércio. Foi isso que caracterizou sempre a política de Portugal, e não só de Portugal, a do Reino Unido, a da Holanda, a dos Estados Unidos. O que eles querem fazer é estabelecer contactos e garantir a segurança das rotas. Portanto, isto é o que caracteriza principalmente a sociedade ocidental. E através das instituições internacionais, os diferendos eram resolvidos. Em 1945 havia muito menos Estados do que há hoje em dia. Então a maior parte dos Estados entendiam-se entre eles de uma forma mais ou menos com alguma eficácia. Não seria muito complicado. Apesar de haver dois blocos logo em 48, da União Soviética e do Ocidente. E era isto que os caracterizava e que os diferenciava: a abertura ao estrangeiro e a tentativa de estabelecer laços e conhecer novos costumes, sem perder este valor de conhecer outros costumes, sem se solidificar e sem a posse, sem sentir o outro como uma ameaça, e aquela União Soviética que sentia o outro como uma ameaça e fecha-se dentro de si própria e acha a sua cultura a coisa mais valiosa e mais importante que há em preservar e em difundir não é bem difundir, porque difundir seria uma coisa pacífica ou consensual. Eles querem impor a sua cultura de forma a sentirem-se seguros, porque a partir do momento em que a base de sustentação é a identidade com uma cultura, qualquer outra pessoa estrangeira é uma ameaça a essa cultura, é uma ameaça a essa base. Este é o princípio do Ocidente e daqueles que não são do Ocidente. Então o que é que se tem passado? Com o decorrer do tempo, as instituições internacionais foram abarcando novos Estados. A maior parte deles não são democracias, são autocracias. São governados por ditadores ou por sistemas democráticos. Nós também não somos verdadeiras democracias, mas somos mais democráticos do que a maior parte dos países europeus não, peço desculpa, a maior parte dos países que estão representados na União Europeia, na ONU, na Organização Nacional das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas. Peço imensa desculpa pela confusão toda. Portanto, os países que estão representados na ONU, a maior parte deles são autocracias ou são democracias pouco abertas, pouco liberais, com pouca liberdade, muito controladas. Isto implica que estas potências, estes países, estes Estados que têm estas democracias pouco liberais precisam de reconhecimento no exterior e precisam de se reconhecerem umas às outras. E ao darem esse reconhecimento e a valorizarem-se umas às outras, ganham poder nas instituições que são potencialmente, ou a maior parte delas, democráticas. A ONU é uma instituição democrática. Então o que acontece? Os cargos que a ONU tem para os Estados-membros são concorridos e são eleitos para esses cargos Estados que são autocráticos. Então parece que há recentemente na Comissão dos Valores dos Direitos Humanos
está o Irão e está outro país na presidência. Não sei se é verdade, foi a informação que eu recebi recentemente, tudo indica nesse sentido. Portanto, vê-se países que não defendem os direitos humanos, ou que têm uma concepção de direitos humanos completamente diferente daquelas que são os liberais e os ocidentais e aqueles que instituíram os direitos humanos, e esses começam a defender estes direitos que eles nem sequer eles próprios são defensores deles nos Estados a nível interno. Isto porque a ONU é uma democracia, cada Estado é um voto, e então estas situações, estas circunstâncias dão-se e repetem-se. Onde isto não funciona desta maneira no Conselho de Segurança, porque há 5 Estados permanentes, e estes 5 Estados permanentes têm o poder de veto. Então aí, sim, os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido conseguem de alguma forma bloquear algumas ações. Mas bloqueiam-se umas às outras, bloqueiam-se uns aos outros, os blocos, o bloco russo, o bloco soviético, o bloco russo, o bloco chinês e o bloco ocidental vão-se bloqueando uns aos outros, então começa a ser muito difícil haver um diálogo e haver alguma coisa, alguma forma de resolução das questões e dos problemas que existem no planeta. Posto isto, porque é que eu penso que o Ocidente está a decair? E este é o ponto-chave. Porque até agora, ou até há 2 décadas atrás, o Ocidente orientava-se por tudo ao serviço da política. A economia estava ao serviço da política, que por sua vez estava ao serviço da defesa. A política é do Estado, era de controle das vias marítimas, como eu disse há pouco, controle dos valores, de abertura ao outro e de procura de partilha de costumes e com este valor comum, que eu já descrevi, e isso tem vindo a trocar, tem vindo a ser alterado. Os países do Ocidente deixam de ter a política deste valor como principal foco, como principal meio de conduta, e passam a ter a economia como principal objetivo. Então a política económica substitui a política de valores, aquela política que caracterizou o regime ocidental. O regime ou a civilização ocidental caracteriza a civilização ocidental. Desta forma, tudo o que são interações entre Estados, nestas instituições internacionais ou a nível bilateral, é baseado na economia, em favores económicos, em favores financeiros, em grandeza económica e em grandeza financeira. E desta forma, o valor principal que caracteriza a civilização ocidental, que é este valor que eu falei de dar-se a conhecer e conhecer o estrangeiro, partilhar sem medo de perder a sua identidade, aquilo que somos, perde-se. Deixa de ser o valor principal, deixa de ser sequer um valor ou um interesse da civilização ocidental, e a civilização ocidental fica uma coisa completamente diferente. O ser humano deixa de ser um animal político e passa a ser um agente económico, e por simplesmente um agente económico. Nós somos apenas agentes económicos hoje em dia. Cada vez mais os Estados, tanto a nível interno como a nível externo, orientam as suas políticas neste sentido de ser da economia, da política servir a economia e não a economia servir a política. Esta troca da economia passar a servir, deixar de servir a política e a política passar a servir a economia é o que, na minha opinião, está a corroer e a destruir e a minar a União Europeia, a ONU, o Ocidente. Penso que disse tudo, sei que disse muita coisa. Agradeço muito estarem aí desse lado e até uma próxima oportunidade.